Oi galera, eu sou o Luiz, estou aqui com vocês para a nossa aula online UERJ. Bom, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai trabalhar questões dos últimos anos, dos últimos exames, as questões mais erradas, as questões mais interessantes e de muitos assuntos que nós não vimos em sala ainda. Então, vou falar um pouquinho de cada assunto e a gente vai responder as questões, ok? Vamos fazer 11 questões na aula de hoje, tá? Bom, vamos à primeira questão. Você pode ver aí, é uma questão da UERJ 2012. Ela vem com um pôster, o que é muito comum na UERJ, né? E aí está escrito assim, nordestino, queres ir trabalhar na Amazônia? Aliste-se no Senta. Você fala assim, caramba, Senta, Amazônia. Aí a questão explica o que está exposto ali. No governo Vargas foi criado o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, Senta. Uma medida relacionada ou direcionada à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Com base no cartaz, as ações programadas por esse serviço tiveram como principal objetivo. Bom, galera, a gente sabe que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou ao lado dos aliados, né? O que acontece? O Vargas tinha uma política externa muito ambígua. Ele comercializava com a Alemanha nazista e tinha política da boa vizinhança com Roosevelt, né? Presidente dos Estados Unidos. Só que chegou um momento que o Vargas tem que decidir de qual lado ele vai atuar. E o Brasil acaba, apesar de ideologicamente o Vargas, né, parecer mais com o nazismo, porque ele tem características fascistas no Estado Novo, o que o Vargas faz? Ele vincula o apoio do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao interesse econômico do país. E como os americanos ajudaram na construção da CSN, né, o Vargas apoiou os aliados na Segunda Guerra Mundial. Embora, oficialmente, esse não seja o motivo. Oficialmente, o Vargas apoiou os aliados porque o Brasil foi atacado por submarinos alemães. Isso aconteceu também. Há controvérsias. Alguns autores falam que foi um ataque norte-americano com submarinos fantasiados de alemães para fazer o Vargas apoiar logo os Estados Unidos. E aí fica aquela coisa, caramba, qual será a verdade? Oficialmente, o Brasil entrou porque foi atacado por submarinos alemães. E por trás disso, o Vargas também vendeu, entre aspas, o apoio brasileiro na Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe que o Brasil não é, né, uma potência militar na Segunda Guerra. Mas o Brasil tem outra importância estratégica, né? E a questão fala um pouco disso. Por que o Vargas está levando trabalhadores para a Amazônia? Gente, na Segunda Guerra Mundial havia um grande problema em relação ao petróleo. O petróleo era muito escasso na guerra, é óbvio. Era uma das riquezas que podia definir a vitória. E o que acontece? Todo o petróleo disponível vai ser usado para mover as máquinas de guerra. Os tanques, por exemplo, os carros, os caminhões, os aviões, os caças que surgiram. Então, não há, por exemplo, petróleo para a produção de borracha, petróleo para a fabricação de outros utensílios. E voltou-se, por exemplo, a usar o látex para a produção de borracha. E nisso o Brasil é importante, porque as seringueiras estão na Amazônia, então, de repente, buscar o látex servia para exportar um recurso estratégico para a Segunda Guerra Mundial. Então, o que o Vargas está fazendo? Ele está mandando trabalhadores nordestinos para a Amazônia, mais uma vez, porque os trabalhadores já tinham ido no início da República, para buscar o látex, por exemplo. Então, a questão fala, as ações programadas para esse serviço, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Eles querem explorar as riquezas, gente, é óbvio, num contexto estratégico de guerra. Letra A, ocupação militar relacionada à redefinição de fronteiras nacionais. Bom, 2 erros. Primeiro que a ocupação militar não se faz com trabalhadores, e sim com militares. Segundo erro, redefinição das fronteiras nacionais. Na Segunda Guerra Mundial, as fronteiras do Brasil não foram afetadas nem ameaçadas. O palco de guerra é a Europa. Então não pode ser letra A. B, proteção dos trabalhadores rurais em resposta à depressão econômica. Que depressão econômica? Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil não fica tão mal economicamente. Tudo bem que você não consegue exportar tanto, mas a depressão dos anos 30, do pós-29, já tinha acabado. O Brasil sofreu consequências com a exportação, com a crise na exportação de café, mas o Brasil tem alternativas econômicas durante a Segunda Guerra Mundial. O Brasil fez substituição de importações, né? O Brasil acumulou caixa na Segunda Guerra. Então tem depressão econômica. C, estímulo à migração, até aí tudo bem, Nordeste para o Norte,
para a exploração dos recursos naturais estratégicos. O látex, por exemplo, perfeito. D. Demarcação de reservas florestais associada à política da Gente, defesa ambiental, nesse momento, ainda não. Né? No momento de guerra, você vai pensar em definir o meio ambiente? Não, você vai pensar em explorar recursos estratégicos. Então, a sua respostinha só pode ser uma, letra C. Tudo bem? Então, vamos à questão 2. A 1 já foi, resposta C. Vamos à 2. Olha aí, então, turma. Essa questão foi uma questão, na época, as pessoas até acharam uma questão de mau gosto. Né? Não uma questão de mau gosto. Acho que a questão não, mas a propaganda é uma propaganda, na época, de muito mau gosto, cara. Propaganda da Philips, da televisão, e aí, cara, tem um pôster, essas questões são muito comuns no UERJ. Na Câmara de Torturas, o televisor Philips 550 resistiu a tudo. Então é uma questão, ou melhor, é um pôster da época, que, caramba, faz uma brincadeira com uma questão muito séria que ocorria na época da ditadura, que eram as torturas. Então a gente viu duas coisas ali. Primeiro, as torturas não eram desconhecidas. Se você tem propaganda do grande capital, dos bens de consumo duráveis, com torturas, pô, com certeza. Tá? E segundo, havia um grande consumo de eletrodomésticos, com certeza. Tá? Televisores, vitrolas, enceradeiras, rádios, tá? Os televisores estão, as de 2012 também. A expansão do consumo de eletrodomésticos como televisor foi uma das características do processo de modernização da sociedade brasileira nas décadas de 60 e 70, é verdade. Antes só tinha televisão quem era rico. Meu pai costuma dizer que quando ele era moleque, ele não tinha televisão em casa. Aí na rua dele inteira só tinha televisão em uma casa. Aí eles iam assistir televizinho, que quem não tinha televisão em casa ia assistir televisão na casa do vizinho que tinha mais dinheiro. E ele ia. Só nos anos 70 que as camadas mais pobres têm acesso à televisão. E isso faz parte da política dos militares, do milagre econômico. Estimular o consumo a bens duráveis e veículos de comunicação que façam propaganda do regime. Então a gente tem uma expansão das rádios e das redes de televisão. Beleza. Havia, no entanto, contradições relacionadas ao exercício dos direitos políticos. É o que o cartaz mostra. Você não tem livre exercício de direitos políticos porque havia repressão. Uma das contradições estava associada ao seguinte aspecto. Então, cara, a questão quer uma limitação imposta pelos militares na ditadura. Uma limitação à democracia. Letra A. Restrição ao voto feminino. Muita gente marcou essa e não tem nada a ver. Ah, professor, mas na ditadura não tinha nem voto. Gente, na ditadura tem voto para deputados, tá? Para senadores, vereadores, prefeitos de cidades que não fossem as capitais. Né? Então você tem voto, só que você não tem em todas as esferas políticas. Então havia o voto era universal para homens e mulheres. As mulheres votam desde 46, então não pode ser a letra A. B. Supressão do poder legislativo. A letra B está dizendo que o legislativo não existia mais, foi fechado, foi encerrado. Não. Os militares sempre quiseram dar a impressão de que era uma democracia. Então, eles mantiveram o legislativo aberto a maior parte do tempo, cara. Não tem essa coisa do poder legislativo ficar fechado. Não é por aí. Ele ficou aberto a maior parte do tempo, mas ele era controlado. Porque só havia 2 partidos. Né? E os militares, a partir do AI-5, o presidente pode caçar deputados, pode caçar mandatos. Então havia uma influência dos militares, do executivo no legislativo, mas ele não foi suprimido. C. Proibição das associações sindicais. Muita gente marca a letra C. Não está certa. Os sindicatos não foram proibidos. Os sindicatos existiam e eram controlados pelo Estado, desde a época do Vargas, que o Estado controlava os sindicatos via imposto sindical, né, que é um imposto recolhido até hoje, é assim. Esse imposto vai para o Ministério do Trabalho e, na época, era a única fonte de renda dos sindicatos. Se o sindicato não obedecesse, o Ministério do Trabalho não repassava o dinheiro, o sindicato morria de fome, fechava. Então, os sindicatos obedeciam porque dependiam financeiramente do governo. Então, não havia proibição de sindicatos. C. Cerceamento, limitação da representação partidária. É isso aí, essa é uma contradição. Você, na ditadura, né, isso é um limite, né? Você não tem a representação partidária livre.
só havia 2 partidos, a Arena e a MDB. Era um sistema bipartidário, então havia cerceamento, limitação nessa representação partidária. Então, essa é uma limitação da ditadura. Essa é a contradição que o texto espera, tá? em relação aos direitos políticos. Tudo bem? Porque o esperado é que você tenha quantos partidos forem necessários para a democracia. E na ditadura, não. Era um sistema que se dizia democrático, mas só tinha 2 partidos, então não é democrático. Tudo bem? Sua resposta, letra D de dado. Ok? Vamos para 3. Olha a questão 3. Ó, a questão, o R de 2012 também, traz textos. Ó, essa já não tem figura, tá, gente? Vamos lá, vamos ler com calma. Cheio de apreensões e receios, despontou o dia de ontem, 14 de novembro de 1904. Muito cedo tiveram início os tumultos e depredações. Foi grande o tiroteio que se travou. Estavam formadas em toda a rua do Regente, estreita e cheia de casas velhas, grandes e fortes barricadas feitas de montões de pedras, sacos de areia, bondes virados, postes e pedaços de madeira arrancados às casas e às obras da Avenida Passos. A manchete do Jornal do Comércio de 1904, 15 de novembro. E aí vem o texto. O progresso envaidecer a cidade vestida de novo, principalmente inundada de claridade, com jornais nervosos que a convenciam de ser a mais bela do mundo. Era a transição da cidade doente para a maravilhosa. Então, o texto do Pedro Calmon. Cara, tá falando então da modernização da cidade do Rio de Janeiro em 1904, a cidade iluminada, a cidade moderna, a cidade da Belle Époque, o Rio de Janeiro que copiava Paris. Então, você tem esses aspectos positivos. E tem outro lado da moeda. Toda a gentrificação do solo, já aprendi isso em geografia, é positiva e negativa. É positiva porque você tem uma revalorização do espaço urbano. É negativa porque você tem segregação. Você tem gente pobre que é expulsa de casa. Né? Isso a gente vê acontecer na área portuária do Rio de Janeiro hoje, cara. Né? É claro que a mídia só fala pra gente do lado positivo. Ninguém fala que na Praça Mauá o aluguel de um apartamento é R$500. E os porteiros do centro moravam por ali. Né? Claro, porque era R$400, 350. E agora? Com essas obras, 900. O cara ganha 1.200, como é que ele vai pagar 900 de aluguel? Resultado, ele tem que abandonar, ele tem que deixar aquele imóvel, porque o solo valorizou, um aumento no preço. Esse cara, se for para Santa Cruz, vai perder o emprego, porque o patrão não vai querer pagar a passagem dele para Santa Cruz todo dia. Né? Aí esse cara tem que ir para onde? Para o Morro da Providência, por exemplo, ainda hoje. Né? Tem que ir para uma área de favelização. Isso acontece, isso está acontecendo. Isso aconteceu em 1904. É o primeiro momento que a cidade passa por esse dilema. As pessoas pobres lutam para que não perdessem suas casas. Né? Lutam contra essa modernização autoritária do Estado. Tá? E o primeiro texto fala disso, da revolta da vacina. Os textos referem-se aos efeitos da gestão do prefeito Pereira Passos, momento em que a cidade do Rio de Janeiro passou por uma de suas mais importantes reformas urbanas. Uma intervenção de destaque foi a abertura da Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, provocando não só elogios, como também conflitos sociais. A principal motivação para esses conflitos esteve relacionada a... Então ele quer o principal motivo para essa revolta da vacina. Cara, é essa coisa dos pobres desalojados. Ó, letra A, restrição do comércio popular, é isso? Estão tirando o camelódromo e as pessoas se revoltaram? Claro que não. B, devastação das áreas florestais. É isso, área florestal? Não, a reforma afeta a área urbana. C, demolição de moradias coletivas. Pode ser. E D, elevação das tarifas de transporte. A elevação das tarifas de transporte tem a ver com a revolta do Vintém, que caiu no outro ano na UERJ, que era a revolta do aumento dos bondes. Pereira Passos é a demolição das moradias coletivas, que eram os cortiços, que foram demolidos para a abertura da Avenida Central, da Avenida Rio Branco. Com a demolição dos cortiços, houve uma carência de moradias populares, não havia mais essas casas de aluguéis baratos, e as pessoas ficaram sem casas baratas e tiveram que ir para a Zona Norte ou para as encostas, para o, como eu já citei, Morro da Providência, que começou a crescer a partir daquele momento. Então, sua resposta, a letra C de casa, demolição dos cortiços ou moradias populares. Ok? Questão fácil. Vamos à quarta questão, então, galera. Ó, essa é uma questão mais interessante. Cara, essa é mais difícil.
E essa questão, ela assim, ela parte de um pressuposto, né? Aí todo mundo olha para a imagem e já pensa numa parada que não é. E as pessoas falam, caramba, não é a Avenida Rio Branco, é a Avenida Presidente Vargas. Me pegou muita gente essa questão. Olha só que maneira. A Avenida Presidente Vargas, inaugurada em 7 de setembro de 44, o governo de quem? 44? Vargas, por isso Presidente Vargas. Né? Cara, existe graça de 500 edificações nas quadras compreendidas entre a Rua General Câmara e a Rua de São Pedro. Essas duas ruas passaram a construir as pistas laterais, lados ímpares e par, respectivamente, enquanto a pista central ocupa o lugar das quadras demolidas. Então, a pista central da Presidente Vargas era uma sequência de quarteirões demolidos. E a pista da direita e da esquerda eram as ruas General Câmara e Rua São Pedro. A Rua de São Pedro. Caramba, professor, então houve uma grande demolição para a abertura da Avenida Presidente Vargas. Sim, uma avenida ampla, uma avenida imponente, uma avenida que mostrava um Brasil forte, um Brasil que crescia, um Brasil de Vargas, um Brasil varguista, tá? Cara, igrejas foram demolidas nessa abertura aí. Inclusive, o Vargas tinha um projeto para a igreja que fica no final da Presidente Vargas, que é a Candelária. Porque quando a Candelária foi construída, a praia chegava ali, naquela praça ali da Candelária, que ela fica de frente para a área de aterro que tem ali, tem uma parte da marinha ali no mergulhão, antigo mergulhão da Praça 15. Então, o mar vinha até ali. Então a igreja ficava de cara para o mar, para quem chegasse e desse de frente de cara com a igreja. Com a abertura do Presidente Vargas, não sei se você reparou, que a igreja fica de costas para a avenida. Quando você chega ao centro da Presidente Vargas, caramba, batia na bunda da igreja. Então, o Vargas não queria isso. Sabe qual era o plano? Eles queriam congelar as fundações da igreja da Candelária, içar a igreja com guindaste, girar e virar a igreja para frente, para virar a igreja de frente para a avenida. Esse era um plano de engenharia para resolver esse problema. Só que esse plano não foi colocado em prática, porque obviamente havia risco de dar errado, da igreja desmoronar inteira, e era um plano absurdamente caro. Tá? Então a abertura da avenida foi feita e a igreja fica de costas para a avenida. A abertura da Avenida Presidente Vargas foi uma das principais obras realizadas na cidade do Rio de Janeiro, durante a gestão do Vargas, é claro, e do prefeito Dosdorf, de 37 a 45, prefeito escolhido pelo Vargas. No contexto da época, essa obra tinha como principal objetivo. Gente, qual era o objetivo da abertura da Avenida Presidente Vargas? Caramba, professor, mas é um tema não muito explorado? Sim. E aí? Bom, você tem que pensar na ligação que a Presidente Vargas faz. Ela liga que áreas da cidade? Ela liga o centro a que área? Década de 30, década de 40, a cidade crescia, era capital, o crescimento econômico, a industrialização. Então, a Zona Norte se desenvolvia. A Zona Sul já era uma zona considerada nobre, com muito desenvolvimento, com caminhos. E a Zona Norte se desenvolvia, e para chegar da Zona Norte até a área central era complicado, com ruas estreitas. Então, a Presidente Vargas é aberta para isso, para fazer uma clara ligação entre a Zona Norte e o centro do Rio de Janeiro, que é a ligação que existe. Quando você vai da Zona Norte para o centro, Presidente Vargas. Quando você vai da Zona Sul para o centro, pode ser aterro do Flamengo, por exemplo. Professor, posso ir também pelo Rebouças e cair na Presidente Vargas, olha aí. Mas o Rebouças veio depois, o elevado veio depois. Os caminhos eram, primeiro, Vargas ligando Zona Norte e Centro, e depois o projeto do aterro do Flamengo, já na gestão do Lacerda, ligando Zona Norte e Zona Sul. São áreas de ligação rápida, expressa, para que as pessoas não tivessem que passar por dentro dos bairros. E essas obras serviram para desafogar o trânsito. Então vamos lá. Essa obra tinha como seu objetivo, letra A, a valorização imobiliária de regiões favelizadas. Gente, a zona central não era tão favelizada, você vê ali.
Essa obra não é para valorizar uma área de favela, de jeito nenhum. B, integração das redes rodoviária e ferroviária urbanas. Tem gente que marca a letra B, muita gente erra marcando letra B. Só que ali a gente não tem intermodalidade de transporte. Alex já deve falar isso para vocês, ou seu professor de geografia, Rodrigo, talvez, né? Cara, você tem ali uma estrada, uma avenida, um sistema rodoviário. Ah, mas ali tem a Central do Brasil e o trem está chegando ali perto, tá? Mas não há integração. A ideia, né, não é fazer com que todas as pessoas saíssem do centro e pegassem o trem, não. Né? Isso vai acontecer depois, sim. Você vai até a Central e de lá pega um ônibus. Beleza. Né? Depois você tem essa interligação, bilhete único, mas na época não. C, ampliação dos acessos entre as zonas central e norte. Perfeito. E D, modernização da infraestrutura habitacional da área portuária. 2 erros. Abrir uma avenida não é infraestrutura habitacional, não necessariamente. E não é aquela ali, não é área portuária. É a zona central, mas não está ligada ao porto. Tá? Porto é Praça Mauá, e ali a gente está vendo pela Presidente Vargas, e vai embora até a Cidade Nova, será na Praça da Bandeira. Então, sua respostinha, letra C de casa. Questão difícil essa. Tá? Vamos a 5, a 5ª questão. Olha a 5ª, ó, Brasília. Brasília está fazendo 55 anos, hein, gente? Então, essa questão, né, estava no contexto, o ERG de 2011, Brasília ali 50 anos. Tá? Então, uma questão comemorativa dos 50 anos de Brasília. Ó, os altos salários renderam a Brasília a fama de Ilha da Fantasia. No chamado entorno da cidade, 1 milhão de pessoas vivem sem saneamento, utilizam transporte público de baixa qualidade e sofrem com a violência. Então, essa questão fala de Brasília e ela fala do conflito entre Brasília e as áreas ao redor da cidade, ao redor da capital, entre a cidade e satélite. Quem viu o filme Faroeste Caboclo e conhece a música Faroeste Caboclo, percebe isso, né? Eu acho que o filme é legal, porque você consegue ver isso geograficamente, né? O João de Santo Cristo mora numa cidade satélite, né? A Maria Lúcia, né? Maria Lúcia mora em Brasília, é filha de um político. Esses altos salários de Brasília, gente, são os altos salários dos servidores públicos federais. Brasília é uma cidade que tem uma função clara, uma função política. Então, quem mora na cidade de Brasília? Os políticos e os servidores públicos federais, basicamente. E a partir dos salários que as pessoas recebem, a gente vai ter a dinamização da economia da capital, da cidade de Brasília. E você tem essa classe média, né, que mora em Brasília. Perfeito. Só que essas pessoas não moram sozinhas em Brasília. E Brasília precisa de um exército de mão de obra barata, que são as empregadas domésticas, as balconistas, os porteiros, né, que são as pessoas que trabalham em Brasília, não ganham salários tão altos, e quando a cidade foi planejada, não houve um planejamento para que todas essas pessoas vivessem em Brasília. Claro que não, né? Essas pessoas vivem ao redor de Brasília, nas cidades que surgem de maneira desorganizada desde a época da obra da construção de Brasília, porque a cidade foi construída por mão de obra nordestina, operários que vieram do Nordeste. Eles eram chamados de candangos. Esses caras fugiram da miséria, fugiram da seca, trabalharam na obra, esperavam ter um lugar na cidade. Quando a cidade ficou pronta, não havia lugar para eles, é óbvio, né? Não havia lugar para uma multidão de trabalhadores pobres e desqualificados, e esses caras, então, se acomodaram como dava, ao redor da cidade de Brasília, para ficar com esses empregos de menores salários, pegando ônibus para ir a Brasília todos os dias. Essas áreas ao redor da cidade são áreas periféricas, são chamadas cidades satélites, se tornam outros municípios, tá? São áreas extremamente violentas, extremamente pobres e extremamente abandonadas. Por quê? Surge um jogo de empurra. Porque é o seguinte, olha isso. Brasília é uma cidade que é a capital, é o Distrito Federal. Então, tecnicamente, Brasília é um estado brasileiro. Brasília recebe verbas como um estado
da União, certo? E tem aquela área geográfica, aquele terreno, aquele espaço ocupado com seus limites urbanos. As cidades ao redor de Brasília não fazem parte do Distrito Federal. Elas são cidades que surgem ao redor da capital, mas elas fazem parte do estado de Goiás. E o estado de Goiás não dá a mínima para as cidades satélites. O estado de Goiás tenta passar responsabilidade para Brasília, é óbvio, para essa unidade da federação. E Brasília aceita essa responsabilidade de desenvolver a cidade de satélite? Claro que não. Ah, não, as cidades satélites não estão no espaço geográfico de Brasília, estão no espaço geográfico de Goiás. E aí você tem um jogo de empurra e ninguém resolve os problemas das cidades satélites. Ninguém dota essas cidades de infraestrutura, de sistema de saneamento básico, de sistema de educação. E aí o que você tem nessas cidades? Você tem aquela mão de obra que consegue empregos em Brasília e você tem aquela mão de obra que não consegue empregos formais em Brasília e vai para a informalidade. E da informalidade, né, alguns acabam caindo na criminalidade. Né? Informalidade e precarização de mão de obra pode ocasionar em regiões não desenvolvidas, em regiões precárias, a criminalidade. Isso acontece. É o que acontece com o João de Santo Cristo no filme Faroeste Caboclo. Né? Veja esse filme, é bem interessante. Você vai ver exatamente o que eu estou falando. De um cara que vem do Nordeste, de um cara que não tem mão de obra qualificada, de um cara que cai nessa precarização da cidade satélite e acaba entrando na marginalidade, embora não fosse um bandido, não tivesse uma índole má, mas ele acaba entrando nisso. Né? E se apaixona pela filha do senador e tal. Aí você tem a história dos dois e tal, e depois você vai ver o que acontece, para quem não conhece. A história é bem maneira. Bom, aí você tem um pôster comemorativo de Brasília, tá? E ele traz dados mostrando que Brasília é uma cidade ótima, uma cidade interessante. E aí vem, ó, a comparação entre a propaganda comemorativa do cinquentenário de Brasília e o trecho da reportagem, porque a propaganda fala, ó, bem de Brasília, e o trecho da reportagem mostra que não. Mostra que o Brasil é uma ilha da fantasia cercada de miséria, né? Explica aspectos contraditórios do processo de crescimento urbano do Distrito Federal. Um dos principais aspectos responsáveis por essas contradições é, letra A, inexistência de recursos públicos destinados à infraestrutura habitacional. B, concentração fundiária derivada da demanda por mão de obra qualificada. C, retração das atividades industriais ligadas à modernização do setor de serviços. D, intensificação do fluxo migratório associado à insuficiência de postos de trabalho formal. Professor, não sei. Vamos com calma. O que dá para a gente excluir de cara? Letra B. Gente, a gente está falando de problemas sociais urbanos. Problemas sociais urbanos não derivam de concentração fundiária. Em Brasília você não tem concentração fundiária porque você não tem fazendas. Então os problemas de Brasília e das regiões satélites têm a ver com 1 milhão de coisas, menos com concentração fundiária. Você excluiu a B. Aí você exclui a A também. Inexistência de recursos públicos destinados à infraestrutura habitacional. Existem recursos públicos, sim. Só que, muitas vezes, eles não são destinados às cidades satélites, porque, no caso de Brasília, esses recursos são para Brasília. E, no caso de Goiás, esses recursos são insuficientes. E aí, como eu falei, fica esse jogo de empurra. Tá? Letra C. Retração de atividades industriais. Pode parar. Brasília, tanto Brasília quanto as cidades satélites, são regiões industriais? Não, falei no começo da explicação. Brasília tem uma função política. Não é uma antiga, não é Detroit, que era uma antiga área industrial que faliu. Não é isso. Tá? Foi área industrial. Letra C. Intensificação do fluxo migratório do Nordeste para Brasília, sim, desde a obra, associada à insuficiência de postos de trabalho formal. Exatamente. Na cidade de Brasília não há trabalhos formais para todos. Então, esse excesso, esse 1 milhão de população sem saneamento, são pessoas que não têm trabalho formal, que não têm uma inserção no mundo do trabalho e vão para a informalidade, para a favelização, para a miséria e para a violência. Então, sua resposta é a letra D de dado. Tudo bem? Ó, uma questão que trabalha muitos conceitos, uma questão bem interessante, essa de Brasília. Marca ela aí, ela pode reaparecer com uma outra cara, mas com o mesmo tema, ok? Vamos à questão 6. Ah, essa questão é minha preferida. Me amarro nessa questão. Cara, ela traz
a capa de um LP, que é simplesmente o LP, um dos mais significativos da história da MPB, da música popular brasileira, a capa do LP Tropicalia, né? Ou Tropicalia ou Panis et Circenses. Cara, isso é interessante. Tropicalia vem de uma música chamada Tropicalia, que é do Caetano, que está no LP, não sei se vocês conhecem, devem conhecer, que é o Caetano meio que Adão, assim, que faz uma referência a Adão e Eva e tal, um LP com a capa meio salmão. É muito maneiro esse LP. É o LP que lança o Caetano e nesse LP tem a letra, tem a música Tropicalia. E a partir da música você tem o movimento, tá? Olha a letra da música. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões o meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Aí, viva a roça, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Então, viva a bossa, viva a palhoça. É uma música que fala das contradições. Ó, sobre a cabeça os aviões, modelo take-off do JK, o Brasil se modernizou. Sobre meus pés os caminhões, né, da inserção da construção do Centro-Oeste, né, do transporte rodoviário, aponta contra os chapadões o meu nariz. Eu estou ali na região Centro-Oeste. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro um monumento no Planalto Central do país. Eu vou inaugurar um monumento em homenagem ao meu movimento. Onde esse monumento? Em Brasília, que é um lugar com muitos monumentos, porque é a capital política do país, a nova capital, a Bela Cap. Então você está lendo a letra, ouvindo a música, pensando, nossa, esse cara vai fazer mais um monumento, beleza. Aí é que vem o Caetano Veloso dando porrada. Cara, olha o monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e de joelho uma criança sorridente, feia e morta estende a mão. Cara, então, o que ele está fazendo? Ele está falando que vai para Brasília fazer um monumento de uma criança pobre, negra, feia, magra, do Pelourinho, daí uma rua antiga, estreita e torta. Ele faz referência à Bahia também. Então ele vai fazer uma estátua mostrando aquilo. Cara, isso é um monumento desejável para o governo? Para o governo que desde o JK até os militares vinha falando do Brasil potência, do Brasil que crescia? Claro que não. Então essa música é uma denúncia, né? Essa música, ela fala das contradições do Brasil. O país dos aviões e das crianças que morrem de fome. Uma contradição que vem desde o governo JK, pelo menos. Fica muito evidente no modelo desenvolvimentista que é implantado pelo JK e seguido pelos militares. E aí, a partir dessa música, a gente tem, né, não a partir da música, mas a partir dessa lógica, a gente tem a Tropicalia. O que é Tropicalia? É um dos movimentos musicais dos anos 60, é o movimento que mais se aproxima do movimento hippie, é o movimento esteticamente mais rico, né? Cara, eles são herdeiros da Semana de Arte Moderna, da antropofagia. Por exemplo, os caras da música de protesto, das músicas contra a ditadura, do Geraldo Vandré, por exemplo, eles não aceitavam a guitarra, porque eles achavam que era alienação. Era norte-americanizar, na Guerra Fria não podia usar guitarra. Os caras Jovem Guarda eram alienados mesmo, ficavam fazendo versõezinhas de rockzinhos americanos, o Roberto, Erasmo, essa galera. E o que a Tropicalia faz? Ela mistura tudo, por isso que ela é chamada de Geréia Geral. Ela faz críticas sociais e políticas, ela faz críticas econômicas, eles metem guitarra, eles metem baixo, aí tem o Caetano Veloso colocando música baiana, música nordestina, cara, e o Gilberto Gil com elementos africanos, e os Mutantes fazendo paródias de músicas do cancioneiro popular brasileiro, né? Caramba, professor, tudo isso misturado? Sim. Nesse LP, você tem todo mundo cantando. Tem o Tom Zé, tem o Caetano, tem o Gilberto Gil, tem os Mutantes. Todo mundo ali, né, com várias músicas mostrando essa lógica, né, de buscar uma nova, né, cultura brasileira, mais uma vez, crítica, socialmente crítica e aceitando elementos externos. Bom, o disco e a música Tropicalia tornaram-se símbolos do tropicalismo, um movimento protagonizado por artistas intelectuais no Brasil em finais da década de 60. Esse movimento destaca-se principalmente pela seguinte proposta, letra A:
Valorização do pluralismo cultural, pode ser. É a geleia geral, é o pluralismo, né? Maneiro. Tá, aí vamos para B. Denúncia de influências estrangeiras. Não, eles aceitam guitarra, por exemplo. Bota no YouTube para você ver o Caetano no Festival da Música, quando ele chega para cantar, né? E aí, cara, ele vai cantar Alegria, Alegria. Aí entra aquele riffzinho de guitarra. Tan, tan, tan. Aí, caminhando contra o vento. Quando ele vai começar, a plateia tá vaiando. Porque a plateia era de estudantes, composta por estudantes da UNE, estudantes de esquerda radical, que não aceitavam a guitarra. Aí vai o Caetano como se ele fosse um alienado. Aí ele dá um esporro, ele fala assim, caraca, meu irmão, vocês nem ouviram que eu tô aqui para dizer, o que eu quero cantar, o que eu quero dizer, e vocês já estão me atacando. Pô, se vocês estiverem de política como vocês estão de música, de estética, a gente está ferrado. O que ele está falando? Pô, vocês são tão autoritários contra o regime que vocês denunciam. Porque eu nem passei minha mensagem, eu já estou sendo alvo, já estou sendo criticado. Só porque eu uso a guitarra, não é por aí. Então eles não denunciam, eles aceitam influências externas. Como a galera da antropofagia da Semana de Arte Moderna. Olha que interessante. Aí não pode ser letra B. C. Enaltecimento da originalidade nacional. Cara, isso tem. Mas assim, eles fazem isso, só enaltecem a originalidade do Brasil? Não, eles aceitam elementos externos também. D. Defesa da homogeneização de comportamentos sociais. Isso não. A D é absurda. Né? Na música Panis et Circenses, essa vale a pena você ouvir, ó, exercício para você fazer no final dessa aula. Bota no YouTube, aí você vai ver. Aí, cara, a Rita Lee canta essa música e a letra diz... tem uma parte da letra que fala: mandei fazer de puro aço um luminoso punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central. Mas as pessoas na sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. Cara, nessa música, né, o protagonista da história faz de tudo para chamar atenção. E não consegue chamar atenção porque as pessoas estão na sala de jantar ocupadas em nascer e morrer. Ou seja, estão denunciando essa nossa realidade que existe ainda hoje, de cada um só olhar para o próprio umbigo. Né? Todo mundo ocupado com a própria vida e as pessoas não estão vendo o que acontece e todos esperam que a sociedade reproduza o normal, o aceitável. E eles falam que não é por ali. É o elemento de contato da Tropicália com o movimento hippie. Eles são da contracultura, os dois movimentos. Então eles não aceitam essa homogeneização, essa padronização. Então não pode ser letra D, não pode ser letra B de bola, essa questão é feita para você ficar entre A e C. Muita gente fala isso, enaltecimento da originalidade nacional. Não é. Né? Eles não estão buscando a música folclórica brasileira. Eles aceitam sim, mas eles não enaltecem, eles não valorizam acima de tudo, eles misturam. Então é a valorização da pluralidade cultural. Sua resposta é a letra A. Tudo bem? Questão difícil essa. Vamos à 7ª questão. Essa aqui é uma questão interessante que traz, né, a Guerra de Canudos. Ó, tem aí uma foto dos prisioneiros sobreviventes de Canudos, que foram milhares de pessoas que se renderam e fugiram. E aí vem a Guerra de Canudos, entre 1896 e 97, foi um dos principais conflitos que marcaram o início do período republicano no Brasil. Os prisioneiros retratados na foto são sobreviventes dessa guerra, sertanejos vítimas de exclusão social e política. Os fatores responsáveis por essa exclusão, naquele contexto, foram... Gente, a questão é simples. Por que você tem tanta gente excluída apoiando Antônio Conselheiro? O Antônio Conselheiro, isso é inegável, ele era um fanático religioso. Antônio Conselheiro é um cara que andava de bata pelo interior do Nordeste, descalço, falando que ia levar as pessoas para uma vida melhor. Caramba, professor, e por que as pessoas vão acreditar nele? Gente... Porque as pessoas têm uma vida miserável, uma vida horrorosa. Porque são empregadas de latifundiários do Nordeste que são reféns. São reféns do cara que tem a terra, do cara que tem o açude. Então essa exclusão social, ela é criada pela concentração de terras, ela é criada pela seca, não deixa de ser, mas também pela concentração de terras, pelo coronelismo também, pelo controle político, né, pelo poder econômico de alguns e pela exclusão econômica da ampla maioria.
Então esses sertanejos são pessoas tão miseráveis que eles pensam, caramba, minha vida não pode ficar pior do que tá. Então tem duas opções na época, entrar pro cangaço, virar bandido, vamos falar disso depois, ou seguir na religião, seguir o conselheiro. Vou seguir o conselheiro, e as pessoas seguem. E esse cara monta uma comunidade alternativa, eles encontram uma terra à beira de um rio, desocupada, montam uma comunidade alternativa que vai crescer, vai chegar a ter 20 mil pessoas. E as pessoas iam porque queriam fugir dos coronéis, fugir dos latifundiários. Então, quais os elementos que criam essa realidade de exclusão? Letra A, êxodo rural e voto de cabresto. Letra B, desemprego e reação monarquista. Letra C, crise agrícola e sincretismo religioso. E letra D, concentração fundiária e coronelismo. Obviamente a letra D, que eu já expliquei. Concentração fundiária, né, as terras nas mãos de poucos, e o coronelismo, controle político. Isso gera essa exclusão social absurda, essa miséria. Vamos ver os erros das outras. Por que não pode ser letra C de casa? Crise agrícola tem a ver com seca? Pode ser. Agora, sincretismo religioso. Em Canudos você não tem misturas de matrizes religiosas. Você tem catolicismo. Antônio Conselheiro é um católico fanático, então não tem mistura, não tem sincretismo. Não pode ser letra C. Letra B, desemprego. Tem gente desempregada ali, gente que não consegue, que foi expulsa da terra do coronel? Até tem. Agora, reação monarquista. Reação monarquista é o discurso que o governo republicano cria para matar o conselheiro, ou para tentar matar o conselheiro, para reprimir a revolta. Eles não queriam a volta da monarquia, eles queriam viver a vidinha deles, numa comunidade alternativa religiosa. Só que o governo, na época, falou que era monarquia, né? Que era volta do rei e tal, inimigos da república. Isso era papo, pretexto para poder reprimir com violência. Então não pode ser letra B. Letra A, êxodo rural. Cara, as pessoas não estão no centro urbano, não estão fugindo do campo para a cidade. Então não pode ser êxodo rural, voto de cabresto até pode ser. Sua resposta, concentração fundiária e coronelismo. A questão não era difícil, gente, era fácil, tá? Então, letra D, a resposta. Vou para 8 já, hein? Olha aí. Essa é maneira, bem maneira. Essa questão mostra uma coisa que muita gente tenta negar hoje, né? Quando acabou a ditadura, deu errado, né? A gente sabe que o modelo econômico dos caras, né, chega a ser, né, piada. Aquela crença de que a economia ia crescer por anos de maneira indefinida, o milagre econômico ia se manter, aquela história toda. Aquele projeto de milagre econômico, de crescimento acima de tudo, é um modelo econômico irresponsável, né? Você explora o meio ambiente, você estimula o consumo da classe média, da classe mais pobre, e beneficia, né, não só os militares, mas empresas e empresários. E hoje, muitas empresas negam que, obviamente, se associaram e foram beneficiadas pela ditadura, sim. Beneficiadas com expansão de mercados, por exemplo. Não estou falando aqui, gente, de benefícios ilícitos, não estou falando de fraude, não estou falando disso não. Estou falando de um modelo econômico que beneficiava empresas e empresários. O próprio e não sou eu, Luizinho, que estou falando. O próprio Delfim Neto falou disso, que o modelo era realmente concentrador. Ele dizia, era primeiro necessário fazer o bolo crescer para depois repartir. Esse bolo não foi repartido. O bolo cresceu nas mãos desses empresários, dessas empresas, principalmente das multinacionais que entraram no Brasil porque foram convidadas pelo regime. Aí a gente tem, ó, olha só, dois textos, um texto escrito e um texto mais visual mostrando isso. Olha só. Para nós, operários, milagre é conseguir sobreviver com os baixos salários que recebemos. Ó, uma parada bem crítica. Para isso, somos obrigados a trabalhar 12 a 13 horas por dia. E muitos trabalham aos domingos, o que significa, na prática, o fim de uma das maiores conquistas da classe operária, a jornada de 8 horas de descanso semanal. Então, o manifesto, deixa eu ler ali a letra pequena, da Organização Metalúrgica de São Paulo em 75, quando os operários começaram a se afirmar politicamente contra a ditadura. Por quê, gente? Ao final do milagre econômico, nós tivemos inflação. E aí, além do fim do crescimento econômico, inflação. Eu sou um operário, eu tenho 3 filhos, mulher, esposa, casa para sustentar. Eu ganhava um salário X. Só que com esse meu salário X, eu não compro mais o que eu comprava.
Eu não consigo mais comprar o alimento para minha família, as roupas, pagar as contas, pagar a prestação do Fusca que a gente comprou, porque eu sou operário, mas eu também também estou na lógica do consumo, né? Tinha isso também. Então, para manter a vida dessa família operária, eu vou ter que trabalhar mais, porque a inflação subiu e o meu salário não acompanhou. Havia compressão salarial, isso era política dos militares, comprimir salários para fazer a vontade dos patrões, para que os custos das empresas não aumentassem, e se os preços aumentam e os custos não estão aumentando, essa empresa está lucrando, óbvio, né? E aí, o que acontece? Para que esse operário pudesse manter, para sobreviver, ele tinha que trabalhar mais horas por dia, ele tinha que fazer hora extra, para poder ganhar um pouco mais, para chegar perto do que ele tinha antes como padrão de vida. E é isso que o texto reclama. Olha, a gente perdeu um dos maiores direitos, que era jornada de 8 horas. Porque agora, para ganhar o que a gente ganhava antes, para não perder para a inflação, a gente tem que trabalhar 12, 13 horas por dia. Então, um texto bem interessante. Aí vem o segundo texto. É uma propaganda da Dupont, que é uma marca de instrumentos de precisão, de tintas, lapiseiras, instrumentos de precisão em geral. Ó, eu vou ter que me aproximar da tela para ler um pouco o que está escrito, tá? Ó. Fica muito mais emocionante fornecer tecnologia para alguém que sabe transformar isso em milagre, em uma bandeira do Brasil. Gente, é a Dupont bajulando o Estado, né? Bajulando o milagre econômico, lisonjeados em fornecer tecnologia. Beleza. Entre 69 e 73, em função das taxas de crescimento então alcançadas, o momento econômico do Brasil foi um milagre brasileiro. Com base no testemunho do movimento operário na publicidade, são dois lados do milagre, né? Pode-se concluir que os principais efeitos do milagre foram elevação do PIB, expansão dos sindicatos, nacionalização da indústria, revisão das leis trabalhistas, modernização da tecnologia, qualificação da mão de obra, internacionalização da economia, concentração de renda. Vamos lá, gente. Elevação do PIB, houve com milagre, expansão dos sindicatos, né? A partir de 75 isso realmente acontece, embora os militares não aceitassem isso, tá? Só depois é que vem um novo sindicalismo. Aí vamos a B. Nacionalização da indústria não, porque essa indústria é internacional, tá fora. Modernização da tecnologia, qualificação da mão de obra. Cara, isso até aconteceu. Houve modernização da tecnologia, uma razoável qualificação da mão de obra. Beleza, mas o texto dos operários não está falando disso, cara. A gente tem que pensar numa característica que tem a ver com o texto e numa que tem a ver com a imagem. Olha a letra D. Internacionalização da economia. Perfeito. Com a Dupont entrando no Brasil, por exemplo. Com as multinacionais aqui. E o texto. Pô, os operários estão reclamando que eles estão sofrendo compressão salarial. Se a riqueza cresce e os caras estão recebendo menos, é porque tem alguém no topo concentrando riqueza. Então, concentração de renda. São as duas grandes características de um milagre econômico. Internacionalização da nossa economia, né, com a entrada de capital estrangeiro aqui, e concentração de renda nas mãos desses empresários e da mão de obra extremamente qualificada. Né, os caras que tinham universidade, os tecnocratas, eram os caras que eram muito qualificados e ganhavam muito. Só que você tinha uma massa que ganhava pouco, e por isso concentração de renda. Sua resposta, então, letra D de dado. Uma questão difícil, hein? Bem difícil. Tá? Vou para 9. A 9 tem uma tabela com um plano de metas. E aí, você tem vários setores do plano de metas. Você tem o setor rodoviário, você tem o setor industrial, você tem vários setores, tá? Aí tem a previsão, a realização e o percentual do previsto e do realizado. Ótimo. O plano de metas, aplicado durante o governo JK, entre 56 e 60, visava estimular o desenvolvimento econômico brasileiro. É verdade. Eram 30 metas e 5 áreas. Pela leitura do quadro, conclui-se que um dos objetivos alcançados pelo plano de metas foi... Olhando o quadro, gente, você vê que, por exemplo, o primeiro, vou me aproximar, o primeiro, energia elétrica, 82% realizado. Carvão, só 23%.
Produção de petróleo 76%. Refino só 26%. Só 32%. Olha as rodovias, olha as rodovias. 138%, ou seja, eles fizeram uma previsão X e fizeram mais do que o previsto nas rodovias. É o rodoviarismo do JK. A gente continua. Aço, 60%. Cimento, 62%. E carros, 78%. Então, em alguns setores, tipo energia elétrica, rodovias, produção de petróleo e carros, a produção foi grande. Rodovias, então, nem, porra, absurdo. Bom, objetivos alcançados. Letra A, integração das redes de transporte rodoferroviário. O JK pensava em integração? Não. E a tabela não mostra se tem integração, só tem quilômetros feitos. É isso. Aí você fala assim, maneiro. Então, não pode ser letra A. B, modernização das técnicas de extrativismo mineral. Gente, é uma tabela. Você está analisando o tipo de técnica para ver se modernizou ou não, então não pode ser letra B. C, ampliação dos investimentos na infraestrutura industrial. Opa, pode ser. Rodovia infraestrutura, energia infraestrutura, petróleo infraestrutura. O caminhão faz parte dessa infraestrutura industrial para levar a produção para as cidades? Pode ser letra C. Letra D, expansão dos capitais privados na prospecção de petróleo. Pô, sei lá. Não está falando se o capital estatal é privado, né? Ah, professor, não tem como qualificar o capital. Sim. Na época do JK era capital estatal, por causa da Petrobras, como estatal. Depois é que vem contratos de risco. Mas esse é um detalhe. O que importa é que na tabela você não consegue tirar essa conclusão. Então só pode ser letra C, ampliação de investimentos na infraestrutura industrial. Né? Perfeito, com rodovias, energia elétrica, petróleo e automóveis e caminhões. Ok? Isso é um tema muito, cai muito na UERJ-JK, tá? Letra C, vamos a 10, a penúltima. 10. Um texto, hein? Um olhar agudo de Machado de Assis capta de forma natural as alterações da dinâmica social, alterações que culminaram na abolição da escravidão em 88, na proclamação da República no ano seguinte. Um dos melhores retratos que Machado faz daquele momento está nesta página de Esaú e Jacó. Cara, o Machado de Assis viveu essa época. E ele é um cronista da sua época, então ele registra tudo. A abolição, a República, os primeiros anos da República, os problemas, tudo. Bom, a capital oferecia ainda aos recém-chegados um espetáculo magnífico. Cascatas de ideias e invenções, de concessões rolavam todos os dias, sonoras e vistosas, para se fazerem contos de réis, centenas de contos, milhares de contos de réis. Todos os papéis, aliás, ações, saíam frescos e eternos do prelo. Nasciam as ações a preço alto, mais numerosas que as antigas crias da escravidão, e com dividendos infinitos. Então ele tá retratando ali uma dinamização econômica, uma entrada do capitalismo em si no Brasil, porque agora a mão de obra é assalariada, agora a gente tem incentivos às atividades capitalistas, então você tem mercados de ações, tudo está surgindo com frenesi muito acelerado. A denominação da ação econômica empreendida no momento histórico retratado por Machado e duas de suas principais consequências estão corretamente relacionadas à seguinte alternativa. Cara, essa você tinha que saber. O Machado de Assis está falando, logo da proclamação da República, e de uma política de desenvolvimento feita no governo Deodoro da Fonseca, que era um incentivo para se criar indústrias, criar fábricas, então o governo emitia créditos bancários para você pegar dinheiro emprestado e abrir a fábrica. Só que as pessoas pegavam esse dinheiro e compravam ações, investiam no café, especulavam. Então era uma festa capitalista com dinheiro público. Né? E as pessoas davam calote, fraudavam o sistema e no final a economia quase quebrou e gerou uma grande crise inflacionária. O nome desse evento, né? Encilhamento. O encilhamento foi essa emissão de créditos, tá? E as consequências, inflação e falências de empresas que não conseguiram sustentar por tanto tempo, né, num quadro de especulação. E até falências propositais, em golpes. Eu abro uma empresa, pego um empréstimo, declaro falência e boto o empréstimo no bolso. Então, encilhamento é a política, né, essa iniciativa de emissão de créditos e consequências, inflação e falências de empresas. Caramba, professor, uma questão conteudista na UERJ. Sim. Se você não soubesse pontualmente esse conteúdo, você não acertava a questão. Ok? Ó,
O Funding Loan foi um empréstimo que o Brasil fez depois para sair da crise, então não pode ser. Tarifa Ovos Branco, você já aprendeu isso, foi um segundo reinado, também não pode ser. Tarifas protecionistas. E convênio de Taubaté foi o convênio para valorizar o preço do café. Tem a ver com valorização de sacas de café. Também não está relacionado à emissão de créditos. Então, sua resposta é a letra A. Questão bem difícil. E vamos à última. A nossa última questão, minha questão preferida, é uma questão muito crítica também, é minha questão preferida porque eu gosto muito desse filme. A gente tem um pôster de um filme chamado Iracema. E se você perceber, ali embaixo está escrito assim, Iracema. Aí você pensa na Iracema, na Índia, né? Do romantismo brasileiro e tal. Aí olha só a porrada. Iracema, uma transa amazônica. Então, um trocadilho com a transamazônica. Uma transamazônica, e você tem uma Índia de top, uma Índia sensual, e de shortinho da Coca-Cola. Olha o capital entrando. E essa Índia está na beira de uma estrada e tem um caminhão levando uma tora enorme de madeira e a estrada toda desmatada. Gente, é a Transamazônica sendo aberta. E essa Índia é uma Índia que perdeu a sua cultura, o seu povo, a sua terra e virou prostituta na beira dessa estrada. Vocês têm que assistir esse filme. Esse filme é essencial para a formação intelectual de vocês. Tá? É com Péreio, com Paulo César Péreio. É um filme que é um filme denúncia. Um filme feito na época da ditadura. Ele é o caminhoneiro e ela é a Índia. E eles fazem o não casal romântico do filme. Né? O encontro de um caminhoneiro com uma Índia prostituída na construção da Transamazônica. É muito maneiro. É um filme denúncia. Tá? Muito legal. Vocês têm que assistir. A política dos governos militares, dirigida à ocupação da Amazônia, mobilizou a atenção de artistas intelectuais. O cartaz apresentado de um filme nacional produzido à época remete à seguinte estratégia governamental para a região e seu respectivo efeito socioeconômico. Gente, estratégia dos militares para a Transamazônica. Ou melhor, para a Amazônia. Integrar, daí a Transamazônica. Integrar, explorar, desmatar. Se tivesse que desmatar tudo, não tinha problema. Tá? E consequências socioeconômicas. Destruturação de população nativa, mortes, aculturação, precarização. Tá? Vamos lá. Integração regional. Interessante. Né? Modernização urbana seria o seu efeito socioeconômico. Quem dera que as cidades se tornassem modernas e lugares ótimos para se viver. Não tem isso, tá? Você tem o surgimento de pequenos centros e muito pobres, muitas vezes. Mas vamos ver. Ampliação da rede rodoviária, pode ser, com a Transamazônica, e a aculturação da população local. A Índia, que está com o shortinho da Coca-Cola, está aculturada. Ela se prostitui e tenta falar português enquanto se prostitui. Tá? É um filme muito triste também, se você olhar dessa forma. C, proteção ao equilíbrio ambiental, tá de brincadeira, você vai marcar a letra C. Equilíbrio ambiental, na época da ditadura. D, estímulo às atividades extrativistas, pode ser. C, e coletivização da ocupação agrícola. Gente, coletivização do campo? Reforma agrária, os militares fizeram isso? Ah, mas eles queriam fazer assentamentos. Isso não é coletivização. Tá? Isso é assentamento individual, assentamento familiar. E não é política de reforma agrária. Tá? Então, efeito socioeconômico, aculturação e estratégia, ampliação de rede rodoviária com abertura da estrada. Então, sua respostinha é a letra B de bola. Tá? Uma questão, essa questão marcou as provas da UERJ. É uma das questões mais interessantes de todos os tempos. Tá? Então, assista o filme e se prepare. Faça quanto mais questões você fizer, melhor. Ok? A gente se vê. Tchau.